Hoje eu quero trazer à sua memória uma resposta que Jesus deu aos fariseus, que calou os fariseus e até hoje nos ensina uma grande lição. O Senhor Jesus respondeu para eles: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O Senhor Jesus, ele foi colocado contra a parede por homens maliciosos. A pergunta deles era simples. Eles perguntaram assim: mestre, é lícito pagar tributo a César? Mas Jesus, com a sabedoria que vem do alto, não respondeu o que eles queriam ouvir. Mas Jesus, ele revelou na sua resposta um princípio eterno. Existem coisas que pertencem a César. Por isso ele disse: dai a César o que é de César. E tem coisas que pertencem a quem? A Deus. Por isso Jesus falou: dai a Deus o que é de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Você quer abrir a sua Bíblia? Abra aí agora. No livro de Romanos, no capítulo 13, no versículo 1. Está escrito assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Sabe o que isso significa? Que você pagar os seus impostos, você obedecer às leis e você viver com responsabilidade, tudo isso significa glorificar a Deus. Então, quando você é um bom cidadão e você respeita as leis, você respeita o governo, você está glorificando a Deus. Um cidadão do reino dos céus, ele também tem que ser um cidadão de respeito aonde? Aqui na terra. Amém? Mas nós temos também uma palavra no livro de Atos, capítulo 5, no versículo 29. Abra aí agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, no versículo 29. Você vai ver aí uma declaração que o apóstolo Pedro falou. Ele disse assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Será que a Bíblia, ela tem contradição, pessoal? Porque o apóstolo Paulo, ele disse lá em Romanos capítulo 13, que nós temos que obedecer à lei dos homens, nós temos que ser um bom cidadão e nós temos que estar sujeitos às autoridades. No livro de Atos, no capítulo 5, Pedro, ele traz essa declaração, que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Quando a lei dos homens fere o princípio de Deus, aí você tem que fazer uma escolha. Quando uma lei ela é criada e ela fere a sua fé, fere os princípios de Deus, aí você tem que tomar a decisão que é mais importante você obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Por exemplo, várias leis estão sendo criadas
querendo proibir a gente de evangelizar, de falar de Jesus. Existem países aonde já é proibido a pessoa falar do Evangelho, pregar o Evangelho, evangelizar alguém. Diante dessa lei, você vai ficar calado ou você vai continuar evangelizando? Então, existe leis que contrariam os princípios de Deus. Existem leis que eles querem criar aonde a pessoa vai negar a sua fé. Negar a sua fé. Só que Deus, ele nos manda confessar a nossa fé. E você vai ter que fazer o quê? Uma escolha. Uma escolha. Existem leis que estão sendo criadas pelo sistema para levar a pessoa a se corromper. É aquele velho ditado: todo mundo faz, por que você não vai fazer? Mas você tem que entender que você não é todo mundo. Você não é todo mundo. O sistema, ele quer corromper a sua fé, mas Deus nos manda a gente se santificar cada dia mais. Então você tem que escolher. Amém? Aqueles fariseus, eles mostraram para Jesus uma moeda. Eu vou dar para vocês hoje e também durante a semana essa foto. Essa foto é de 1 denário. Essa aqui é uma moeda que era da época de Jesus. Quando os fariseus mostraram para Jesus uma moeda, porque Jesus disse para eles: me mostre a moeda que vocês têm. Eles mostraram esse denário. Quando aqueles fariseus mostraram o denário, Jesus perguntou assim: qual é a imagem que essa moeda carrega? Que imagem que tem nela? E eles responderam: é a imagem de César. Foi aí que Jesus disse: então, se ela carrega a imagem de César, dai a César o que é de César. Mas eu pergunto a você, qual é a imagem que você carrega em si mesmo? Você foi formado à imagem e semelhança de quem? Você tem carregado a imagem de Deus? Se você tem carregado a imagem de Deus, então você deve dar a Deus o que é de Deus. E o que Deus ele quer de você? Deus ele quer a sua entrega. Deus ele quer a sua fidelidade. Deus ele quer a sua dedicação. Amém? Você não está aqui à toa. Você foi colocado nesta terra como representante de Deus. Você sabia que você é um representante de Deus lá na sua casa? Você está lá na sua casa representando Deus para a sua família. Lá no seu trabalho, você é um representante de Deus. As pessoas estão olhando para você, para nós. Eu estou aqui pastoreando essa igreja e eu sou um representante de Deus. Então, eu tenho que zelar pelo meu caráter, meu comportamento, as minhas atitudes.
E assim você também tem que zelar pelo seu caráter, você tem que dar um bom testemunho, você tem que zelar pelo seu comportamento, suas atitudes, você tem que transmitir a imagem de Deus para as outras pessoas, você tem que refletir a imagem de Deus para as outras pessoas. Vocês estão compreendendo? Filipenses, no capítulo 3, no versículo 19, diz que muitos têm o seu ventre como seu Deus. Muitos vivem pensando só no agora, pensa só no material, no dinheiro, no poder, no conforto. Muitos vivem como se não houvesse nada depois da morte. Mas nós somos diferentes. Nós não somos cidadãos dessa terra. A nossa pátria não é o Brasil. A Bíblia diz que nós temos uma pátria que é superior. A nossa vida aqui na terra, ela é passageira, vai passar. Quantas pessoas que você conheceu que já faleceram? Passaram. Passou. Durou apenas um tempo. E nós também vamos durar um tempo. Quanto mais tempo a gente tem de vida ainda? Nós não sabemos, mas vai passar. A única coisa que é eterna é a nossa alma. Por isso que nós temos que cuidar hoje da nossa alma, da nossa salvação. Porque a nossa verdadeira pátria é os céus. E um dia é para lá que nós vamos voltar. Amém, gente? Aqui é apenas, nós estamos apenas de passagem. Você crê nisso? Então, não viva apenas como um cidadão da terra. Viva como um cidadão do reino dos céus. Seja correto com os homens, mas também seja fiel a Deus. Não venda a sua alma por algumas moedas. Muitos estão vendendo a alma por causa das riquezas desse mundo. A exemplo de Judas. Judas recebeu 30 moedas para atrair Jesus. Tem pessoas hoje em dia que por menos que isso está atraindo Jesus. Cuidado com os convites, cuidado com aquilo que o mundo te oferece, cuidado com aquilo que o diabo te oferece. Pode te custar muito caro, muito caro. Tudo aquilo que leva você a perder a sua alma é um preço muito alto. Tem que ser ao contrário. Você tem que pagar o preço que for para ganhar a sua alma. Amém? E eu pergunto a você, você tem dado a Deus aquilo que é de Deus? Você tem dado a César aquilo que é de César? Você tem procurado viver uma vida justa? E procure analisar o que Deus quer de mim. O que realmente Deus quer de mim. Nós vamos agora buscar o Espírito Santo. E uma coisa que você tem que perguntar a Deus: Deus, o que realmente o Senhor quer de mim? O que eu posso oferecer a Deus? O que Deus ele realmente quer de cada um de nós?